Ler e escrever, quarto ano, projeto didático Confabulando com Fábulas. Para essas 2 semanas, nós trabalharemos a atividade 2D do projeto Confabulando com Fábulas. Nós faremos a comparação da fábula Lebre e a Tartaruga, escrita em prosa e em verso. Vamos para a leitura do texto 1. A Lebre e a Tartaruga. Com dome de ti, dizia uma vez a lebre à tartaruga. Obrigada a andar com tua casa às costas, não podes passear, correr, brincar e livrar-te de teus inimigos. Guarda para ti tua compaixão, disse a tartaruga. Pesada como sou e tu ligeira como te gabas de ser, apostemos que eu chego primeiro do que tu a qualquer meta que nos proponhamos alcançar. Vá feito, disse a lebre. Só pela graça aceito a aposta. Ajustada a meta, pôs-se a tartaruga a caminho. A lebre que havia pesada e remando em seco, ria-se como uma perdida e pôs-se a saltar, a divertir-se. E a tartaruga ia se adiantando. Olá, camarada, disse a lebre. Não te canses assim? Que galope é esse? Olha que vou dormir um bocadinho. E se bem o disse, melhor o fez. Para escarnecer da tartaruga, deitou-se e fingiu dormir, dizendo: Sempre hei de chegar a tempo. De súbito, olha, já era tarde. A tartaruga estava na meta e vencedora lhe retribuiu seus chascos. Que vergonha! Uma tartaruga venceu em ligeireza uma lebre? Moral: nada vale correr, cumpre partir em tempo e se não divertir pelo caminho. Texto 2. A lebre e a tartaruga, escrito em verso. Apostemos, disse a lebre, a tartaruga matreira, que eu chego primeiro ao alvo do que tu, que és tão ligeira. Dado o sinal de partida, estando as duas a par, a tartaruga começa lentamente a caminhar. A lebre, tendo vergonha de correr diante dela, tratando uma tal vitória de peta ou de bagatela. Deita-se e dorme o seu pouco, ergueu-se e põe-se a observar de que parte corre o vento e depois entra a pastar. Eis deita uma vista os olhos sobre a caminhante sorna, inda vê longe da meta e a pastar de novo torna. Olha, e depois que a vejo perto, começa a sua carreira, mas então apressa os passos a tartaruga matreira. A meta chega primeiro, apanha o prêmio apressada, pregando a lebre vencida uma grande surriada. Não basta só haver posses para obter o que intentamos, é preciso pôr-lhe os meios quando não atrás ficamos. O contendor não desprezas por fraco se te investir, porque um anão acordado mata um gigante a dormir. Analisando agora as duas fábulas, pense sobre o texto 2. Antes de nós fazermos a atividade do livro, vocês irão pensar sobre essas questões, podem registrar no caderno, que irão ajudar depois na realização das atividades que está no ler e escrever. Então, questão 1. Quem são os personagens dessa fábula em verso? Questão 2. Como cada uma dessas personagens é descrita? Tenta encontrar no texto. 3. O que aconteceu nessa fábula? Ainda sobre o texto 2, que é a fábula em verso. 4. O que você entendeu da moral? Agora pense sobre os dois textos. A primeira fábula, que está escrita em prosa, e a segunda fábula, que está escrita em verso. 1. Como cada uma das histórias é contada? 2. Qual é a semelhança entre elas? 3. Qual a diferença? O que tem de diferente do texto 1 para o texto 2? Você pode pensar sobre essas questões e registrar no seu caderno. 4.
Onde aparece a moral da história em cada uma delas? E questão 5. Qual dos textos detalha mais as reações ou os sentimentos das personagens? Caso necessário, volte no texto e realize novamente uma leitura. Agora pense um pouquinho sobre o texto. Depois que você já pensou sobre as questões e fez o registro no seu caderno, seria possível sugerir outros animais como personagens principais da fábula? Será que dá para colocar um outro animal no lugar da lebre? Um outro animal no lugar da tartaruga? Se você acha que sim, que outros animais poderiam ser considerando as características importantes para a história? Um animal rápido e um animal lento? E se mudássemos para objetos modernos, quais poderiam ser? Pense sobre isso. Agora um comentário sobre as fábulas. Na clássica fábula Tartaruga e a Lebre, novamente observamos a escolha de dois animais com características importantíssimas para o desenvolvimento do enredo. Uma corrida vai acontecer e para vencer é preciso ser o mais rápido. Para estabelecer o conflito, as personagens escolhidas são a lebre, que é um animal ligeiro, né, um animal bem rápido, e a tartaruga, um animal que se movimenta devagar. Temos aqui uma competição entre o mais rápido e o mais lento, o que, em princípio, indicaria a vitória da lebre. Entretanto, movida pela autoconfiança exagerada e acreditando que venceria sem qualquer esforço, torna-se descuidada e se distrai do seu objetivo quando resolve dormir. Nesse momento de fraqueza, acaba possibilitando que a tartaruga, em desvantagem natural, por ser um animal que anda bem devagarinho, conquiste a vitória. Nas fábulas em prosa e em verso, nesta atividade, quem vence é o mais fraco, porque possui uma outra qualidade que o torna superior à lebre. A tartaruga não se desvia da meta, e assim sua fraqueza é convertida em força pelo compromisso que tem com a corrida. A referência em ambos os textos continua sendo a moral a respeito da esperteza. Agora tem jeitos diferentes de se contar fábulas, né? Os fabulistas escrevem de maneira diferente, como já visto em fábulas anteriores, escrita por Esopo e por La Fontaine. Vimos também fábulas de Monteiro Lobato. Esopo escrevia suas fábulas de forma mais breve, curta, sintética, em prosa, como no exemplo do texto 1, né, que nós vimos agora, destacando muito a moral e o ensinamento que se podiam perceber na história. Já La Fontaine fez um trabalho de reelaboração das fábulas clássicas, dando-lhes características mais literárias, próprias da poesia. Ele trabalhava com versos rimados e com apresentação de detalhes em relação às características das personagens, demonstrando assim maior preocupação com a estética, com a beleza do texto. Mas é importante dizer que em suas versões, La Fontaine continuou a se preocupar com a moral das histórias, que passou a ter um valor mais crítico. Outros autores também têm jeitos diferentes de contar as fábulas, como vimos ser feito por Monteiro Lobato. Então, neste momento, anote o que você descobriu até agora sobre as fábulas. Agora, dicas para você guardar. Vamos lá. Primeira dica: pode haver diferentes versões de uma mesma fábula. Aqui nós lemos duas versões, mas existem outras versões da Lebre e a Tartaruga. 2. A moral também pode variar, dependendo do autor, da época em que foi produzida. 3. A moral indica o valor, o comportamento ou o sentimento que se deseja destacar na fábula. Dica 4. É possível retirar uma ou mais morais de qualquer fábula. Dica 5.
A moral pode aparecer destacada no texto, como parte do texto ou escondida. Nós falamos que a moral está implícita na fala das personagens ou do narrador. Quando a moral está implícita, nós precisamos ler, compreender e tentar entender o que aquele texto estava querendo nos ensinar. Agora que você já refletiu sobre os textos 1 e 2 e já tem algumas dicas que irão auxiliar na resolução das atividades, faça os exercícios das páginas 185, 186 e 187 até o exercício D. Compartilhe com a sua professora, seja no grupo de WhatsApp ou levando para a escola no dia e horário marcado. E bons estudos! Qualquer dúvida, é só perguntar para a Pro.